E aí, galera, tudo certo? Voltamos aí para a aula de tabela periódica. A gente está no terceiro módulo. A gente vai falar daqui para frente das propriedades periódicas. As propriedades periódicas são aquelas que variam gradativamente conforme você vai percorrendo a tabela periódica. Então, se vocês pegam dois elementos que estão muito próximos, né, numa mesma família, eles vão ter uma alta similaridade. Então, se você pega lá lítio, sódio e potássio, esses três eles estão numa mesma coluna, numa mesma família. Então, eles possuem a mesma quantidade de elétrons na camada de valência. A camada de valência é a mais importante. Então, a reatividade, né, a forma como o átomo se comporta nas reações químicas, depende sobretudo disso, do número de elétrons na camada de valência. Por isso que a gente fala que elementos que estão localizados numa mesma família, eles têm uma similaridade muito grande, eles são muito, né, parecidos quanto às suas propriedades físicas e também, né, principalmente, né, quanto às suas propriedades químicas, seu comportamento, sua reatividade. Tá? Bom, agora se eu pego o lítio, o sódio e o potássio que estão lá na extrema esquerda e comparo com o flúor, cloro e bromo que está lá na extrema direita, eles são o oposto um do outro, é totalmente diferente. Tá? Então você pega o lítio, ele é um metal, ele tem tendência em doar elétrons e ele tem propriedades alcalinas, além dele ser sólido nas condições ambientes de temperatura e de pressão. Então você pega o flúor, tá? Ele é um gás nas condições ambientes, ele é um ametal, então ele tem uma tendência totalmente contrária do lítio. Ele tem uma tendência em puxar elétrons de outros átomos, de roubar, né, elétrons de outros átomos. Ele recebe com muita facilidade elétrons. Tá? E então, se a gente pensar nas propriedades, tem uma, né, certa relação entre o comportamento químico e o fato de ele estar localizado, né, numa determinada parte da tabela periódica. Ok, gente? Então eu tenho que ter esse pensamento. Ó. Átomos que estão próximos têm uma similaridade muito grande. Agora, átomos que estão diferentes, né, em lados opostos da tabela periódica, o que eu vou esperar desses dois elementos? Se eu comparar um que está na extrema esquerda com um que está na extrema direita, eles vão ser totalmente diferentes um do outro, ok, gente? Bom, então vamos falar mais dessas propriedades aí. Bom, a primeira propriedade, né, que eu sempre falo, né, inicialmente, porque é a partir dela que a gente vai conseguir entender melhor as demais. Na verdade, todas as outras dependem dela. É o raio do átomo, o raio atômico. O que seria o raio? Então vocês aprendem na matemática que raio é a distância, né, do centro da circunferência, né, até a própria circunferência, até o final lá, tudo bem? Se a gente pensar que no centro do átomo existe o núcleo, né, e o final, a circunferência lá seria a camada de valência, então vai ser isso. É a distância do núcleo, que é o pontinho central, até onde eu, né, tenho lá a camada de valência, que é o limite exterior do meu átomo, tudo bem? Bom, o raio do átomo, ele depende, gente, da posição do elemento na tabela periódica, com certeza. Então, se nós compararmos aí elementos da primeira família, a família 1A, o grupo 1, nós temos lá o hidrogênio, tá? É o primeiro elemento. Ele tem uma única camada eletrônica. Tá? O lítio tem duas camadas eletrônicas. Bom, então ele é maior do que o hidrogênio, né? O sódio ele tem três camadas eletrônicas, então ele é maior do que o lítio. Se a gente pega o potássio, que está logo abaixo do sódio, o potássio tem quatro camadas eletrônicas, então ele é maior ainda do que o sódio, e assim por diante. Então, conforme a gente vai descendo na tabela periódica, conforme você vai, né, numa mesma família, tá? Numa mesma coluna, andando de cima para baixo, o número de camadas eletrônicas vai aumentando, né? Lembra que o período é justamente isso. Você está descendo na tabela periódica, significa que você está aumentando o número do período. Ou seja, você está aumentando a quantidade de camadas que aquele átomo tem. Certo? Então é claro que o raio do átomo ele acaba ficando maior conforme a gente vai descendo numa mesma coluna, numa mesma família. Certo? Então nós sabemos agora que o raio atômico ele aumenta de cima para baixo. Por quê? Qual que é a explicação? Porque aumenta o número de camadas eletrônicas ao redor do núcleo do meu átomo, certo? Então aqui eu coloquei os valores, né? É claro que ninguém precisa memorizar valor de raio atômico, é só para a gente ter uma comparação. Ó. O hidrogênio ele tem 78 picômetros por aí, né? Certo?
um picômetro é 10 elevado a menos 12 metros, tudo bem? Então o hidrogênio é 78 picômetros, né? A distância do núcleo até onde está o elétron lá, né? Que é a camada K, tudo bem? O lítio já é maior porque ele tem, além da camada K, mais uma, né? Que é mais externa, a camada K, que é a camada L, tem duas camadas. Então ele vai ter um raio maior, 152 picômetros, certo? O sódio tem 3 camadas. Então ele tem a camada K, tem a camada L e, além disso, ainda tem a camada, né, M, a terceira camada eletrônica. Então ele vai ser maior ainda do que o lítio, 192 picômetros. Tá? Então vocês viram que nas famílias vai aumentando de cima para baixo, né, o raio do átomo. Tudo bem, gente? Bom, aqui tem outra foto, né, da minha lousa, a mesma coisa, tá? Então, ó, aumenta o número de camadas, vai aumentando também o raio, certo? Agora, e se a gente compara átomos que estão numa mesma linha, no mesmo período? Né? Então, muita gente pensa assim, se eu pegar, por exemplo, o quarto período, né, onde está o potássio, o cálcio, né, o escândio, olha só. Todos eles têm 4 camadas eletrônicas. Né? O potássio tem 4 camadas, o cálcio também, o escândio também. Por que que então eles não têm o mesmo raio? Né? Se o número de camadas é 4 em volta do núcleo, por que que eles não têm o mesmo raio? Gente, a gente não pode esquecer que no núcleo existem os prótons. E os prótons são positivos. E por isso eles exercem uma força de atração sobre os elétrons que estão ao redor. Então, quanto mais prótons eu tenho no núcleo do átomo, maior vai ser a força eletrostática. Então, a tendência desse átomo que tem mais prótons, né, desse átomo que tem uma maior carga no núcleo, a tendência é que ele atraia melhor os elétrons. Esses elétrons, então, vão ter uma tendência em se aproximar. Então, as camadas eletrônicas, elas ficam mais próximas do núcleo. Então, quanto maior for o número atômico, menor vai ser o raio. Tá? Então, seguinte, no mesmo período, o raio atômico aumenta da direita para a esquerda. Tá? Da direita para a esquerda. Então, isso acontece por quê? Porque se o número atômico aumentar, o raio diminui. Porque o número atômico aumentando, ele vai, né, deixar aquele núcleo mais carregado em termos de carga positiva. Né? Eu vou ter mais carga positiva, maior atração. Tá? Então, quem explica, né, isso aí é a própria lei de Coulomb, né, que vocês aprendem na física. Né? O que fala a lei de Coulomb? Que a força eletrostática é tanto maior quanto maior for a quantidade de carga, né, em módulo, não é isso? Tudo bem? Bom, aí aqui eu tenho um desenho, isso é uma foto da minha lousa também, eu comparei aí o lítio com o berílio, olha só. O lítio tem 152 picômetros de raio. O berílio, que também tem 2 camadas, tem 113 picômetros de raio. Por quê? Se vocês olharem lá no núcleozinho do lítio, são 3 cargas positivas, são 3 prótons, né? E o berílio tem 4. Então, vamos pensar, quem atrai melhor os elétrons? Um núcleo de 3 prótons ou um núcleo de 4 prótons? É claro que o núcleo de 4 prótons atrai mais, né? Tudo bem? Então, se o núcleo de 4 prótons atrai mais, a força elétrica vai ser maior, então a tendência desse átomo é ter um raio menor, é claro, tudo bem? Então, vocês perceberam o seguinte, se eu estiver falando de átomos que estão numa mesma coluna, numa mesma família, né, a gente espera o quê? Que o raio aumente de cima para baixo, tudo bem? No sentido dessa seta aqui, ó. Por quê? Porque a quantidade de camadas está aumentando. Agora, se eu comparo átomos que estão numa mesma linha horizontal, ou seja, átomos que estão no mesmo período, então o crescimento do raio vai ser para a esquerda, certo? Para a direita aumenta o número atômico e o aumento do número atômico faz o raio diminuir. Então eu posso dizer que é inversamente proporcional ao número atômico, certo? Se eu estiver numa mesma linha, no mesmo período, tudo bem, gente? Então, qual que deve ser o maior átomo de todos? É aquele que está mais para baixo e mais para a esquerda. É o frâncio. Tá? O frâncio é o maior átomo da tabela periódica. Tudo bem? Bom, aqui de novo eu tenho
comparando aí agora o lítio com o berílio com o boro, aqui eu coloquei os valores aproximados do raio atômico, ó. O lítio tem 3 prótons, o berílio tem 4 e o boro tem 5, certo? Todos os três têm a mesma quantidade de camadas eletrônicas, 2 camadas eletrônicas para todos os 3 átomos, né? Eles estão no mesmo período. Só que nesse sentido aqui, ó, aumenta o Z. O Z é o número atômico, é a quantidade de cargas positivas. O raio é o contrário, ó. Então a seta que vai indicar o raio é para a esquerda, tá? Então a lei de Coulomb explica isso. Quanto maior for a quantidade de cargas em interação, maior vai ser o módulo da força elétrica. Tudo bem, gente? Bom, aqui de novo, olha só. Essa imagem ficou bem bacana, ó. Átomos que estão numa mesma coluna. O de baixo é sempre maior que o de cima, tá vendo? Átomos de uma mesma coluna. O de baixo é sempre maior que o de cima. Por quê? Porque tem mais camadas, tá? Átomos que estão numa mesma linha. O da esquerda é maior do que o da direita. Por quê? Porque o da esquerda tem menos prótons, certo? Mais prótons atraem os elétrons, o átomo encolhe. Menos prótons, os elétrons se espalham mais. Então a eletrosfera fica maior. Tá? Então é mais para baixo e mais para a esquerda o sentido em que o raio atômico vai aumentando na tabela periódica. Certo, gente? Bom, vamos falar agora sobre o raio iônico. Ó, o raio iônico, gente, ele é o raio referente a um íon. Então ele pode ser um cátion ou pode ser um ânion. Tá? O átomo de sódio tem essa distribuição que vocês estão vendo aí. Ó, tá? Um S2, 2S2, 2P6, 3S1. Ele tem 11 elétrons aqui, né, no total. Se distribuir, ele vai ficar com 3 camadas eletrônicas. Então, a primeira aqui, a segunda aqui e a terceira aqui. Certo? O raio dele vai ser esta distância, ó, do núcleo até a camada de valência, que é a camada M, a terceira camada. Tá? Vai dar próximo de 190 picômetros. Só que o sódio, ele tem tendência em dar elétrons. Tá? Quando ele vira um cátion, o que acontece? Quando ele vira um cátion, ele perde o elétron da camada de valência. Então, esse elétron aqui, gente, ó, 3s1, tá vendo? Ó, ele deixa de existir. Então, a terceira camada inteira deixa de existir. Certo? Então, todos os cátions, eles vão ter sempre uma camada a menos em relação ao seu átomo neutro. Ok? É o caso do sódio aqui, ó. Ele vai ficar com apenas 2 camadas, a camada K e a camada L. Tudo bem? Então, olha só, o raio vai diminuir drasticamente, porque agora eu tenho só 2 camadas nesse átomo. Esse raio, ele foi para 90 picômetros apenas. Tudo bem? Então, o raio iônico para os cátions é sempre menor do que o raio do seu átomo neutro. Por quê? Porque ele vai ter uma camada a menos. Sempre, né? Certo? Agora, se a gente fala de ânions. Ânion é aquele átomo que recebeu um elétron. É o caso do flúor. O flúor tem tendência em receber elétrons, ok? Então, ele tem 7 elétrons na sua camada de valência, passa a ter 8 após receber mais um elétron. Então, olha só, o raio do átomo, ele está por volta de 70 picômetros, ok? Isso para o átomo de flúor. Se eu pego o ânion dele, ele tem 130 picômetros, olha só, quase que o dobro. Por que essa diferença? Porque um novo elétron, ele vai causar uma repulsão na camada de valência. Né? Eu tinha 7, agora eu tenho 8. Então eu preciso expandir a camada de valência, né, em termos de tamanho mesmo, né, para acomodar esse novo elétron, senão a repulsão fica muito forte. Tá? Então, ânions, eles sempre vão ser maiores do que os seus átomos neutros. Por quê? Eu não mudei a quantidade de camadas. A quantidade de camadas é a mesma. Então, o átomo de flúor tem 2 camadas. O ânion fluoreto também tem 2 camadas. Tá? Só que o ânion fluoreto tem um elétron a mais e essa segunda camada vai ter que expandir para acomodar esse novo elétron que entrou. Então todo o ânion ele vai ser maior do que seu átomo neutro, ok? Então o átomo virou cátion, ele encolheu, certo? O átomo virou ânion, ele expandiu. Tudo bem? Eu posso generalizar, então posso usar essa regrinha aí. Beleza, gente? Bom, só para a gente finalizar esse módulo aí, ó, esses íons que vocês estão vendo aí, juntamente com o átomo de neônio,
eles são isoeletrônicos, tá? Então se você pega aí o neônio, olha só, ele tem 10 prótons e também tem 10 elétrons. 10 prótons com 10 elétrons, somando a carga da zero. Então isso é um átomo, tá? O raio dele está por volta de 100 picômetros. O fluoreto é maior do que o neônio. Por que, que o ânion fluoreto é maior do que o neônio? Gente, se todos eles são isoeletrônicos, né, que é uma série isoeletrônica? É uma série, é uma sequência onde eu tenho o mesmo número de elétrons para todos, só que o número de prótons ele se altera. Então, altera o elemento químico também, é claro, né? O fluoreto, ele tem 9 prótons e 10 elétrons, certo? 9 prótons e 10 elétrons. O raio iônico dele é 130 picômetros, né? Então, fluoreto é um íon, então você não vai falar raio atômico, né? O termo raio atômico a gente usa para átomos, tá? Para íons a gente usa o termo raio iônico. O raio iônico aqui, ó, do fluoreto, você pode ver que ele é maior, 130 picômetros. Por quê? Porque ele tem menos prótons. Então, ele atrai menos os elétrons. Se você pega o ânion óxido, olha só, o ânion óxido tem 8 prótons, 10 elétrons, ele é isoeletrônico. Todos que têm 10 elétrons têm a camada K completa, com 2 elétrons, e a camada L com 8. Pode fazer a distribuição eletrônica lá, segundo Linus Pauling, que você vai, né, confirmar isso que eu estou falando. É 1s2, 2s2 e 2p6. Então, todos esses que estão aí têm essa mesma distribuição eletrônica. Todos têm duas camadas eletrônicas cheias, completas, tá? A diferença é a quantidade de prótons no núcleo. Então, vocês estão vendo que os ânions são maiores justamente porque, para aquela mesma quantidade de elétrons, tem menos prótons, tá? Então, o que tem menos prótons dentre todos é o ânion óxido com 8 prótons. Já o cátion alumínio, ele é o que tem mais prótons dentre todos esses que são isoeletrônicos aí, tudo bem? Então ele vai ser o menor raio, ó, 55 picômetros apenas, certo, gente? Então o que eu posso dizer para espécies isoeletrônicas? O raio, ele diminui conforme aumenta o número de prótons. E a explicação a gente já sabe, né? A lei de Coulomb, certo? A explicação é que quanto mais prótons, menor vai ser o tamanho, né, daquela espécie química, seja do átomo ou seja do íon também. A diferença é que para átomo você usa o termo raio atômico e para íon a gente usa o termo raio iônico. Beleza, gente? Então a gente termina por aqui essa primeira parte das propriedades periódicas.